Pensando o espaço do homem, Milton Santos, capítulo 1, tópico 4. O espaço global. O período atual assistiu à multiplicação exponencial das taxas de fixidez do capital e, concomitantemente, a uma elevação bastante rápida de sua composição orgânica. Do mesmo modo, a rigidez dos instrumentos de trabalho aumentou com o seu corte e a sua especialização, o que os tornou cada vez mais fixos ao solo. Pelo contrário, para o capital mercadoria, assim como para o capital dinheiro ou o capital trabalho, nunca se viu uma necessidade tão premente de movimento. Mas o movimento não significa forçosamente dispersão, e os capitais financeiros, que são em parte móveis, nem por isso são menos concentrados. Se os instrumentos de trabalho são mais dispersos na escala do planeta, a produção tornou-se autônoma em relação ao consumo e o sistema funcional em que as novas forças produtivas se inserem não é nem local, nem regional, nem tampouco nacional, tendo se tornado internacional. É a lógica das firmas multinacionais que esse sistema obedece. Essa forma de universalização altera as dimensões geográficas da atividade humana. Quando a divisão do trabalho e a cooperação perversa por ela ocasionada se estendem à escala do planeta, o mundo como espaço se torna o espaço global do capital. Mas a universalização não supre os particularismos. Leis mundiais, definidas pelas necessidades do sistema em seu centro, agem sobre sociedades já desiguais pela ação anterior do capital, contribuindo para manter ou agravar as diferenças. As diferenças se exprimem, sobretudo, em termos de força produtiva e relação de produção, em termos de custos e preços, em termos de valor dos produtos e do dinheiro, em termos de nível de consumo e de renda. E é tudo isso que define um país, já interiormente, já em suas relações com os demais. A nova estrutura da acumulação tem um efeito certo sobre a organização do espaço, visto que ela agrava as disparidades tecnológicas e organizacionais entre lugares e acelera o processo de concentração econômica e geográfica. Todo o esforço no sentido de descentralizar tem como resultado uma concentração, segundo a expressão de Navarro Brito, porquanto a organização do espaço não é indiferente à qualidade do capital instalado nos diferentes pontos do espaço. Uma vez que a acumulação do capital depende da rapidez de sua circulação, os meios de produção tendem a acumular-se mais nos lugares de produção, junto aos instrumentos de trabalhos fixos. Como disse Marx, eles devem estar prontos para serem utilizados nos locais de produção. Macrocefalias extravertidas e aparelhos de transporte desproporcional distorcem a economia, chamada a produzir mais em valores de troca, a serem utilizados alhures e por outros, e a organização do espaço onde as cidades médias esmagadas pela cidade grande, desligadas de sua região, são votadas exclusivamente ao papel de distribuição de serviços, pois sua capacidade de produção não cresce paralelamente à das metrópoles nem à demanda circundante. A isso se deve acrescentar o aceleramento da tendência a um comando externo da economia, denominada por considerações que não interessam à formação econômica e social para o seu desenvolvimento autônomo. Pode-se agora falar, com Sowell, de um espaço social global definido por uma rede de relações prodigiosamente complexa, impossível de reduzir-se a 3 dimensões da geometria clássica. Pierre George chega a falar de uma espacialização das relações que tecem o espaço, pretendendo com isso evidenciar a importância dos vetores extranacionais da evolução atual da organização geográfica. Para ele, a multiplicação dos sistemas de relação concreta e invisíveis, a espacialização
das maiores operações econômicas e financeiras, que assumem uma dimensão planetária e já não guardam senão pontos de contato estratégicos com um espaço definido, requerem que se reconsidere em seu conjunto as noções de dimensão, distância e espaço. Nós mesmo propusemos considerar em cada país a existência de dois sistemas urbanos superpostos, um orientando sobretudo para o exterior, outro ligado às atividades de interesse nacional, ambos, porém, podendo estabelecer-se nas mesmas formas. Santos. Com o advento de uma sociedade mundial, também o espaço se tornou mundial. No mundo em que as determinações se verificam em escala internacional, no mundo universalizado, os acontecimentos são comandados direta ou indiretamente por forças mundiais. É a unidade dos acontecimentos e a cumplicidade das formas que perfazem a unidade do espaço. Pode dizer-se que o espaço atual é global, todavia não se trata de forma alguma de espacialização. O movimento brusco de unificação, iniciado desde os primórdios do período capitalista, em meados do século XVI, é também um movimento de diversificação que consagra o princípio da unidade e diversidade na história. Tal movimento atinge seu ápice deste moribundo período tecnológico, quando cada nação só parece poder encontrar o seu destino na forma de um Estado. A nação-Estado é a formação socioeconômica por excelência, não menos pela necessidade e complexidade das relações exteriores que pelas necessidades emergentes das sociedades locais. Neste mundo de agudas contradições, a proliferação dos Estados é uma necessidade para a expansão do imperialismo em sua fase atual, porque ele institucionaliza e facilita a penetração. A nação-Estado é, em grande parte, consolidada e, por vezes, o resultado das contradições internas criadas pelo capitalismo tecnológico, notadamente por aspirações e a exacerbação da publicidade do comércio exterior faz nascer, como a diversificação do consumo, desde a alimentação até a educação. Analogamente, é pelo fato de as estruturas sociais se terem tornado tão específicas que o Estado Nacional se impõe como uma necessidade. Com efeito, a mundialização das relações, que são igualmente relações hierárquicas, estimula a contradição em toda parte. Formas diversas de nacionalismo, fundando na exploração de recursos naturais e humanos a pobreza crescente lado a lado, com a riqueza crescente a necessidade imposta ao Estado de levar tudo isso em conta. Quer dizer, do fato de que duas grandes potências, e só elas, conhecem melhor do que ninguém as riquezas naturais dos demais países e elaboram as técnicas de sua utilização, o valor dos espaços vazios tornou-se algo desconhecido de todos, salvo para essas duas superpotências. É ser levado a considerar toda a porção do espaço como potencialmente utilizável. Fala-se, outrora, do ecúmeno e de tudo o mais. Hoje, o espaço humano compreende as áreas que permaneceram como espaço biológico, incluídas, porém, na rede de relações que, em nossos dias, já não são estritamente econômicas, senão também políticas, relações efetivas, mas também potenciais. Se existem espaços vazios, já não existem espaços neutros. Contrariamente, Gottman, não somos de parecer que a utilidade das fronteiras haja diminuído. Atualmente, as necessidades políticas de segurança, a preocupação de preservar as riquezas naturais e o meio ambiente não permite incluir os espaços antes considerados vazios ou neutros relativamente às preocupações do Estado e da população nacional, principalmente se eles forem também alvo da cobiça de outros países. Hoje, quando se fala de espaço total, fala-se de uma multiplicidade de influências superpostas, mundiais, nacionais, regionais, locais. No entanto, o espaço é maciço, contínuo, indivisível, tão indivisível quanto a sociedade total de que ele é o território,
e com a qual sua relação é igualmente indivisível. A região aparece como um espaço de convivência, um quadro a utilizar para a reprodução das relações sociais. Lugares, subespaços, nada mais são do que espaços funcionais. Só a consideração do espaço total permite apreender o papel da paisagem no movimento global, da economia e da sociedade. Os Estados-nação, formações econômicas e sociais, tanto quanto totalidades legítimas, são também a unidade geográfica de estudo. É esse espaço que nos interessa aqui, porquanto pode-se estudá-lo como uma totalidade menor no interior de uma totalidade mais ampla, o espaço mundial. Contudo, a totalidade do espaço mundial não se presta a um esforço de análise, pois deixa escapar a especificidade das relações internas próprias de cada sociedade, essa estrutura integral que a define. Ademais, é doravante impossível analisar o espaço e sua evolução sem levar em conta o papel do Estado na vida econômica e social. Existe atualmente um controle involuntário, ou não desejado, dos ritmos do espaço, desde que o tempo social, considerado como uma duração objetiva dos processos, é tão estreitamente comandado pelo Estado e pelas grandes firmas como instituições. Esse tempo das coisas comandadas pelo Estado e pelas instituições é um exemplo de tempo empírico, já que agora o movimento da matéria obedece à disposição legal, por mais negativas, vale dizer proibitivas, das mudanças de formas ou positivas, ou seja, investimentos ou encorajamentos ao investimento, e acarretam modificações na forma. Quando o Estado se torna um aliado, um elemento ativo no curso da economia, esse mecanismo torna-se então ainda mais frequente. É o que acontece atualmente.